Som. Ok? Maravilha. Pessoal, boa noite, paz seja convosco, você que está sintonizado conosco, por mais um momento, né? Mais uma transmissão da nossa Escola de Sabedoria. E hoje que nós estamos com um assunto, graças a Deus, dos novos, na sala de novos, dos iniciantes, né? Novos convertidos, todos nós somos novos convertidos todos os dias, porque todos os dias nós temos que nos converter, né? Aceitar Jesus todos os dias. E graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez com um assunto para os iniciantes, sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. Na última vez nós passamos por um momento muito precioso de instrução, tivemos algumas perguntas e você que está nos assistindo poderá fazer as suas perguntas para nós e na medida do possível, conforme nós soubermos, nós vamos passar para os irmãos em nome de Jesus. Está conosco o irmão Márcio, um dos nossos obreiros, um dos líderes, né, da escola que ministra para os iniciantes, e nós vamos começar a falar sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, essa igreja que, como nós temos o slogan, nasceu no coração de Deus, e a bem da verdade nasceu por revelação divina, a nossa Aimee Semple McPherson. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por esse tempo, que nós vamos compartilhar junto com o irmão Márcio, de um momento muito bacana em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, você pode passar para nós suas perguntas e tudo aquilo que você deseja para nós, ok? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite que estamos aqui, ó Deus, com a tua palavra, com esse assunto tão precioso, meu Deus, que é a formação e o início da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e também no mundo, Pai. Meu Deus, obrigado pela vida do nosso irmão Márcio, meu Deus, que está conosco nessa noite, para ministrar esse assunto, para compartilhar conosco esse assunto, e esperamos, ó Deus, e confiamos que será uma bênção para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado por essa noite, Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre te oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. E você que está nos assistindo, você que vai participar conosco, mande suas perguntas, como nós falamos, nós vamos estar respondendo em nome de Jesus. Irmão Márcio, boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus, aleluia. Boa noite, pastor Fernando, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. É mais um momento especial, né? Estarmos aqui, levando um pouco do conhecimento, né, da estrutura e da criação da nossa igreja quadrangular nessa aula para os novos convertidos e os recém-batizados. É claro e evidente que o senhor acabou de falar algo importante, né? Todos nós passamos por esse momento e todos nós estamos imbuídos nesse assunto, que ele é de importância para todos nós. Portanto, todos vocês estão convidados para participar, tá? Nós falamos na última aula, né, nossa, sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma corporação evangélica internacional que está no Brasil desde 1951. Acreditamos no poder do Espírito Santo atuando hoje para curar, libertar e salvar o homem da mesma forma que na igreja primitiva de Jesus. Nos últimos anos, crescemos, abrimos novas obras e igrejas, mantendo firme sua dedicação pela evangelização do mundo. Globalmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem mais de 66 mil igrejas e locais de encontro em 140 países e territórios, levando a palavra de Jesus nos 4 cantos do mundo, né? Isso é muito importante você saber da extensão, né, do belo crescimento da nossa igreja quadrangular, né? Já falamos também da fundação, né? Essa igreja foi fundada pela Aimee, pastor Fernando acabou de falar, Aimee Persson, né? Uma evangelista conhecida como irmã Aimee, fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular em 1º de janeiro de 1923, em Los Angeles, Califórnia, com a inauguração da sede internacional Angelus Temple.
que tinha capacidade para 5.000 pessoas. Nos primeiros meses, 7.000 pessoas se converteram a Jesus. 30 dias depois, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário e uma sala de oração consagrada e tendo como base o versículo: orai sem cessar. A Aimee dirigia 21 cultos por semana, participava de eventos públicos e parava amplamente as ruas de Los Angeles, diretamente para o Angelos Templo. Né? Essa iniciativa, né, pastor Fernando, da Aimee, né, foi fundamental. Ela foi você comentou algo muito precioso, né? Era um crescimento e era também a base da igreja quadrangular hoje, né? Eu acho que a base de toda deve ser ou deveria ser a base de toda a instituição evangélica, né, que confessa Jesus como seu Senhor. Eu acho que deveria e deve ser a base de todo cristão verdadeiro, a palavra e a oração, né? Foram duas coisas que fundamentais. Ela começou a destacar no ministério dela, porque o irmão mesmo já ministrou para nós aqui agora, que ela inaugura a igreja, que Deus dá a revelação para ela desse evangelho quadrangular, e assim que ela inaugura, ela coloca uma sala de oração e uma sala de ensino, Glória a Deus. de edificar Já edificando. a igreja e preparar aqueles que iriam sair como missionários pelo mundo, né? Já no Brasil, o evangelho quadrangular teve início com o pastor Harold Williams e sua esposa Mary Williams, que vieram ao país inspirados a levar a palavra de Deus e salvar almas para Cristo. No começo, não foi fácil. Passaram por diversas provações e desafios, mas sempre guiados pela luz divina. A primeira parada na América do Sul se deu na Bolívia, né? Onde pregaram os ensinamentos do Senhor por 1 ano. Por alguma razão, eles sentiam que este não era o lugar onde Deus os desejava. Seguiram então pela costa brasileira, passaram por Belém, Paraná, Fortaleza no Ceará, Recife em Pernambuco, Salvador na Bahia e Rio de Janeiro. No Rio, eles acharam que poderia ser o local, já que havia milhões de almas precisando de salvação. Contudo, à medida que percorriam a cidade, voltaram a sentir a mesma inquietude, percebendo que não tinham portas abertas à espiritualidade. Ainda em busca de um local onde pudessem encontrar pessoas propensas a receber os ensinamentos de Cristo, embarcaram outra vez. Eles foram para Santos e depois para São Paulo, o centro do progresso econômico. Mais uma vez, eles se viram rodeados pelo crescimento da economia, pelo crescimento da economia da matéria. Era uma cidade muito agitada, sem tempo para a vida espiritual. Mais tarde, perceberam que estavam errados ao pensar assim. Não eram as grandes cidades que estavam despreparadas, eram eles. Guiados pelo Senhor, esses missionários deixaram São Paulo e foram para Poços de Caldas, onde grandes tarefas os esperavam. O primeiro desafio foi a língua portuguesa, que era estranha e difícil de aprender. Contudo, se as palavras divinas precisavam chegar ao povo brasileiro, tinha de fazê-lo em português. Alguns meses mais tarde, Harold Williams recebeu a visita de um pastor protestante da igreja local, convidando-o para fazer um sermão aos membros de sua congregação. Após orar e meditar, aceitou a oportunidade de testemunhar o amor divino na língua do povo. Seu ministério em português tinha, enfim, começado. Muitos convites eram feitos a ele. Se tornou cada vez mais requisitado entre as congregações. O que é interessante nisso tudo, pastor Fernando, que depois dessa luta toda, né, e as primeiras atuações
da igreja evangélica no Brasil era por tendas. Eles armavam como se fosse um circo. Procuraram pessoas especializadas que conheciam da arte de armar tendas e começaram a armar essas tendas. Que troço fabuloso, né? E ali debaixo daquelas tendas, né, haviam grandes pregadores que passaram por ali. Juiz de Fora, muitos anos atrás, é lógico que nós sabemos por causa da história, de fotos, né? Mas Juiz de Fora foi contemplada com uma destas tendas, né? A tenda de Jesus, né? Aqui no Manuel Nório, e a partir da vida do pastor reverendo Joaquim Pedro dos Santos, hoje descansa no Senhor, ele veio para Juiz de Fora com uma das tendas, aonde se originou a primeira igreja, na Rio Branco, hoje sede da segunda região eclesiástica de Juiz de Fora, reverendo Ailton Lopes, bispo Ailton Lopes. Então, aquela igreja deu origem, essa igreja da Rio Branco foi a primeira igreja em Juiz de Fora e uma das primeiras no estado de Minas Gerais. Oh, que coisa, não sabia disso não. Interessante. Entendeu? Então, a Juiz de Fora, Juiz de Fora sempre foi uma cidade muito pioneira em muitas coisas, né? Hidroelétrica, Revolução de 64, a pregação do Evangelho no estado de Minas Gerais, né? Então a gente vê que começou dentro de uma tenda. Aí houve, infelizmente, perseguições, botaram fogo na tenda. E aí levantaram-se uma oferta, comprou o terreno na Rio Branco, ali, e começou ali a construção da nossa primeira igreja em Juiz de Fora. Bom, aqui, isso é muito bacana. Aqui, vamos falar da Igreja do Evangelho Quadrangular hoje. Isso. Em mais de 60 anos de sua fundação, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui mais de 17 mil templos e obras abertas e estruturadas em todo o país. Mais de 30 mil obreiros estão levando os ensinamentos de Jesus a mais de 2 milhões de pessoas em 22 nações. São 35.159 ministérios ativos em todo o Brasil, 23.331 obreiros credenciados, 3.640 aspirantes e 8.188 ministros. O estado com maior número de ministros do Evangelho, obreiros, aspirantes de ministros, é São Paulo, com 8.000 pastores, seguido por Minas Gerais, com 6.000, e Paraná, com 4.800. Ao todo, são mais de 9.000 igrejas cadastradas e cerca de 2.000 congregações, totalizando mais de 11.000 igrejas em todo o país. Evangelizando no Brasil há mais de 6 décadas. A Igreja do Evangelho Quadrangular tem alcançado, ano após ano, milhares de pessoas, levando-as real conhecimento de Jesus Cristo. Sua administração tem proporcionado um crescimento sólido e constante, tornando a igreja propulsora que, por meio da união do ministério e fortificação dada por Cristo, motiva seus pastores e membros a irem em busca daqueles que necessitam desse conhecimento. A Igreja do Evangelho Quadrangular existe para glorificar a Deus e promover o crescimento do seu reino. E é o que tem feito com grande êxito, né? A denominação e a doutrina, o termo Evangelho Quadrangular foi inspirado pela fundadora da igreja, Aimee Semple Person, durante uma campanha evangelística em Oakland, Califórnia, em 1922. Evangelho Quadrangular representa o que é igualmente equilibrado por todos os lados, estabelecido e resistente. Tal confiança no poder do Evangelho é expressa em Hebreus 13:8, o que é apresentado nas igrejas quadrangulares como: Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e será eternamente. O termo ainda representa os 4 pilares do ministério de Jesus na terra. O Salvador. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Registro do livro de Tito, capítulo 2, versículo 14, Isaías 55, 7 e Hebreus 7, 25. O médico dos médicos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Mateus capítulo 9, versículos 5 e 6. Atos capítulo 4, versículos 29 e 30. O batizador com o Espírito Santo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Registro do livro de Atos, capítulo 1, versículos do 5 ao 8. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Atos, capítulo 2, versículo 4. E 8, 17. 10, 44 e do 44 ao 46. E 1 Coríntios 3, 16. O rei que há de vir, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Título, capítulo 2, versículo 12 e 13. Mateus 24, capítulo dos 36 ao 44. Hebreus 9, 28. Lucas 19, 13. E 12, do 35 ao 37. Logo depois nós vamos entrar nos símbolos, né? O senhor quer fazer algum comentário? Não, é simples. A gente vê a exposição dessa parte e a gente olha e analisa realmente a base da igreja, a base da pregação da igreja quadrangular, por onde nós passamos, graças a Deus, é a mesma, né? A igreja tem essa base da sua mensagem, que Jesus, ele é o médico que cura, né? Como o irmão havia ministrado, né? Ele é o médico dos médicos, é aquele que cura, é o médico que cura. Jesus é o batizador no Espírito Santo, né? Aquele que dá força ao cristão recém-convertido, é o cristão recebendo forças através do batismo do Espírito Santo. A mensagem de salvação, né, como o irmão mesmo disse, um dos alvos da igreja é a salvação de almas. Por isso que existem muitos trabalhos em muitos outros países. A última atualização, 172 países em volta do mundo. E também a mensagem da volta de Jesus, né? Então você tem um evangelho, como diz, né, quando a gente está estudando o evangelho quadrangular, o evangelho para todo o homem, né? Para o homem, para o homem carnal, o homem espiritual, ou seja, para o corpo e a alma. O evangelho que cura, o evangelho também que prepara o homem para a eternidade, né? Importante isso. É muito bacana quando a gente vê o anúncio, né? A gente vê esse homem com as suas necessidades de cura do corpo por causa de uma enfermidade, né? A gente vê Jesus curando do Covid-19 aí, esse vírus que assolou o mundo. A gente tem visto Jesus curando. Então Jesus é o médico, ou seja, Jesus é para o corpo do homem.
mas também é para a alma, que é a salvação, né? Então, como você falou, quadrangular, bases iguais, né, equilíbrio. Então, é um evangelho, não que esse evangelho seja só da igreja quadrangular, mas o evangelho, ele é para o homem, para o corpo e para a alma deste homem, né? Maravilha, graças a Deus. Maravilha, glória a Deus, aleluia por isso. É importante, o pastor Fernando, eu fico, sabe assim, eu fico tremendamente focado em cima dessa perfeição, né? O caminho é percorrido gradativamente, né? E a busca principal é a salvação. A salvação, a salvação. Ele fala aqui nos símbolos, né? É bom que que você que está nos assistindo, você que está fazendo parte conosco dessa aula, é bom que a gente venha relembrar. Eu sei que muitos de vocês, né, já sabem o que significam os símbolos, mas é bom a gente relembrar para você saber, visto que nós estamos falando da igreja quadrangular. A cruz. A cruz simboliza a morte de Cristo em sacrifício pela salvação. Não se esqueça, isso é muito interessante. O cálice simboliza a cura divina, né? Pode ser que alguém lá fora venha testar você, é bom você manter, sempre tem alguém que faz essa pergunta, sempre, já me fizeram essa pergunta várias vezes, né? Qual é né, a definição, a representação, o que a cruz representa na igreja quadrangular, né? O que o cálice representa, porque nesse símbolo vem essas 4 figuras. Então está lá, o cálice simboliza a cura divina, a pomba simboliza o batismo com o Espírito Santo. Só para não te atrapalhando o seu raciocínio, você está seguindo uma linha de bacana de raciocínio aqui, mas é para você ver como é que você fala uma coisa muito importante. Nós sabermos o que significa os símbolos da igreja. É lógico que vai ser no tom de brincadeira, mas foi uma verdade. Uma pessoa, um visitante, chegou por um diácono, um obreiro da igreja, e perguntou, olhou a placa lá da igreja com os símbolos, a cruz, o cálice, a pomba e a coroa. Aí o irmão foi explicando para ele, foi tentando explicar. Aí quando chegou na parte da pomba, esse obreiro falou assim, ó, aquela galinha não sei o que significa. Aquela galinha não sei o que significa. Vê se pode. Aquela galinha, né? Então, desculpe a brincadeira, mas foi uma verdade. Eu não vou falar onde, não vou entregar o ouro, né? Mas eu não vou falar onde que aconteceu isso, mas o sangue de Jesus tem poder, mas chegou lá, não, a cruz, mas aquela galinha, eu não sei o que é esse galinha. Era uma pomba. Se eu ver como é importante conhecer Lógico isso. que é Porque importante, essa pergunta ela é feita várias vezes. É verdade. Já me perguntaram várias vezes. Verdade. Né, qual é o significado de cada um dos símbolos. Né? E a coroa simboliza a volta de Cristo para reinar eternamente. Bom, agora vamos falar das cores. Às vezes você conhece o símbolo, mas não conhece as cores, né? É verdade. A cor vermelha. A cor vermelha significa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para salvar os filhos de Deus. É verdade. Não se esqueça disso. A cor vermelha tem essa definição. A cor amarela significa o batismo com o Espírito Santo. A cor azul significa a cura divina. E a cor roxa significa a volta de Jesus como rei. Então, esses detalhes você tem que ter na cabeça, né, para dar a sua explicação devida. Agora vamos para o símbolo, né, das 4 faces, né? Tem o rosto do homem. O rosto do homem representa Jesus Cristo, Filho do homem, como Salvador que foi sacrificado por toda a humanidade. O rosto de leão representa Jesus Cristo como batizador com o Espírito Santo. A figura significa força e poder. O rosto de boi representa Jesus Cristo como aquele que suporta cargas e fardos e que veio à terra para levar sobre si toda a carga de pecados, vergonhas e doenças humanas. E o rosto de águia representa Jesus Cristo como o rei que há de vir, assim como a águia é reconhecida como a rainha das aves. Interessante isso. Pode vir, não, mas
Quando a Aimee, ela recebe essa visão, quando ela estava pregando sobre o livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 em diante. Eu não sei se posso ler, Claro. não querendo te atrapalhar. Fica à vontade. Mas aí, depois dessa visão, ela começa a entender cada símbolo desse. Lá no livro de Ezequiel, que é uma das bases bíblicas de toda a estrutura doutrinária da igreja, que é bom que o ouvinte que está aí conosco, nos acompanhando, saiba disso, que a igreja quadrangular ela tem as suas bases doutrinárias dentro da Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que o irmão Márcio vai preparar um material sobre a declaração de fé, e quando o irmão estiver preparando, a gente vai combinar, no dia que ele for falar da declaração de fé, eu vou trazer para você o livro, que está ali, compilado, toda a declaração de fé da igreja quadrangular. Aonde está a base bíblica daquilo que ela crê e professa, por exemplo, a vida eterna, a salvação de almas, o inferno, Satanás, o diabo. Então tudo isso está dentro de um livro chamado Declaração de Fé. É a nossa declaração de fé. E uma das bases dessa declaração, dessa base doutrinária, é bom que os irmãos que estão nos ouvindo tenha essa compreensão, porque é muito importante, porque com todo respeito e delicadeza, existem muitas coisas que são abertas, criadas, mas sem nenhuma base doutrinária, sem nenhuma base espiritual. Não queremos assim trazer luz, que nós somos perfeitos, não, nada disso. Mas existe uma base doutrinária, e uma delas está no livro de Ezequiel, no capítulo 1, o versículo 10 e 11, fala, olha, que quando Ezequiel tem a visão desses 4 rostos, que corresponde a esses rostos que você está falando, está escrito lá. A forma dos seus rostos era como de um homem, à direita, e os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, o rosto de boi, tinha um rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma do outro, outras 2 cobriam o corpo deles. Então, a visão desses rostos, que é demonstrado nos evangelhos e que tem uma representação, um ensino, está nessa visão do livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10 a 11, que fala dessa visão. A Aimee estava ministrando, então o evangelho quadrangular surge através dessa visão, desses 4 rostos, que ela vê. O rosto do leão, o rosto do homem, o rosto do boi e o rosto da águia, igual o irmão Márcio está nos ensinando nessa noite, para a gente ter uma ideia de onde vem essa base desses rostos. É verdade. Agora nós vamos falar, na sequência, sobre os evangelhos do Novo Testamento. Isso é muito importante. Você tem que prestar muita atenção nisso, porque isso vai contribuir muito para o seu enriquecimento espiritual, para o seu conhecimento. O livro de Lucas. Esse livro foi escrito para os gregos, povo cujo ideal era alcançar a perfeição humana. Por isso, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, homem perfeito de corpo, alma e espírito, que veio para buscar o que se havia perdido. Livro de Marcos, o livro escrito para os romanos, povo patriota, que se orgulhava do próprio poderio militar e de servir aos seus superiores. Assim, Marcos apresenta Jesus como servo diante de Deus para tomar sobre si as nossas dores. O livro de João foi escrito para todos os cristãos e apresenta Jesus como o Filho de Deus Altíssimo, como o único que pode batizar com o Espírito Santo. O livro de Mateus é o livro escrito para os hebreus, que esperavam pela volta do Messias, para reinar eternamente. Por esse motivo, Mateus apresenta Jesus como o rei que há de vir, para buscar a sua igreja. E agora nós vamos falar da doutrina. A doutrina básica da igreja do Evangelho Quadrangular foi esboçada por sua fundadora, Aimee Semple Persson. Nela,
constam os valores da denominação que pautam suas ações, projetos e missões. Escrituras sagradas. A igreja acredita que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, verdadeiro, imutável, constante e eternamente Deus. Está no livro de 2 Timóteo, do capítulo 3, dos versículos 16 e 17. Deus eterno. A Quadrangular acredita que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são coexistentes, eternos e iguais na perfeição divina. Registrado no livro de 1 João, no capítulo 5, versículo 7. A queda do homem. Para a igreja, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, caiu no pecado e na iniquidade por desobediência voluntária. Isso fez pesar sobre a humanidade a herança desse pecado e suas consequências. Está registrado no livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 27, e no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. O plano da salvação. A igreja acredita que, mesmo sendo pecadores, Jesus Cristo morreu e se sacrificou pela humanidade. Tomou o seu lugar e, com o seu sangue, comprou perdão para todos aqueles que nele creem. João 3,16, título 2,14. A salvação pela graça. Para a Quadrangular, a salvação é completa e concedida apenas pela graça, pois receber o amor e o favor de Deus não depende de retidão ou mérito humano algum. Isso é registrado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Arrependimento e aceitação. Arrepender-se verdadeiramente é aceitar a Jesus de forma sincera. Torna o homem justificado diante de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Registro do livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 6 ao 10. E 1 João, do capítulo 1, versículo 9. O novo nascimento, que é para a igreja a mudança de vida após a conversão, é real e notória. E ter recebido a Cristo e o seu Espírito trará retidão, novos anseios, novos interesses e também novas perseguições na vida. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 2,20. Isso é muito importante, pastor. Aqui nós vamos parar para fazer um comentário. Eu quando aceitei Jesus como o único salvador da minha vida, eu ainda fumava. E aí eu falei que só batizava depois que eu largasse o cigarro. Entrei numa campanha aqui nessa igreja, nos quinto elo da campanha. O meu propósito nessa campanha era só largar o cigarro. No quinto elo da campanha, eu saí na porta daquela igreja, tirei um maço de cigarro, joguei fora e nunca mais fumei. Aleluia! 35 anos sem fumar. Mas o que está falando aqui é verdadeiro, Nós somos tentados de várias formas. Eu comecei a fazer ITQ para conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso, um pouco mais de tudo aquilo de maravilhoso que Ele tem feito por nossa vida e por todo mundo. E aí eu vinha sair, nessa época eu não tinha carro, e eu saía da igreja e vinha para o ponto do ônibus. E eu ficava ali ainda recém-parado de fumar, mas com muita força para que isso aconteça. E aí me aparecia um camarada de frente comigo, fumando um cigarro, e ele puxava aquilo que a brava lumiava assim para o meu lado, entendeu? E eu falava, misericórdia, meu Deus, olhava para o outro lado. E bicão do diabo, né? Eu falava, misericórdia, meu Deus, isso não pode acontecer comigo. E eu virava para o outro lado, desesperado, querendo me livrar dessa tentação, Então eu fui uma das formas pela qual eu fui tentado, Então isso aqui é verdadeiro. Verdade. A partir do momento que você aceita Jesus, você pode preparar, porque as tentações vão vir. Verdade. Uma coisa muito importante, Márcio, a gente saber, olha que coisa interessante que você falou, o irmão falou aqui agora. Eu gostaria de chamar a atenção para você que está nos ouvindo. Às vezes, olha que coisa interessante que o irmão Márcio falou sobre a tentação. Olha que coisa incrível.
o quanto nós precisamos de Jesus nessa nossa jornada, nesse novo caminhar, o quanto nós precisamos da sua graça, de sua misericórdia, porque como você falou, nós somos salvos pela graça, não é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? A salvação é um dom de Deus. Enfim, a nossa natureza, ela, mesmo com vícios ou não, era uma natureza carnal, pecaminosa. Então, essa nossa natureza já é como se fosse um imã, que já por natureza atrai o que é mal. Porque a nossa natureza sendo carnal, sendo pecaminosa, ela precisa, ela tem necessidade de se alimentar dessas coisas. E como você falou uma coisa interessante, quando nós nos convertemos, a necessidade de nós orarmos, buscarmos a Deus, buscarmos a sua palavra, buscarmos a sua graça, a sua misericórdia, por isso que o salmista fala assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim é minha alma que suspira por ti. Ou seja, a corça ou o cervo, ele exala um cheiro que atrai o predador para caçá-lo. Então, quando ele fala dessa versão que fala do cervo, quando ele fala assim como o cervo suspira pelas águas, a forma do cervo fugir do seu predador é ele mergulhando dentro das águas. Você falou uma coisa muito interessante aí. Se a minha natureza por si atrai o mal, porque a minha natureza é pecaminosa, então eu preciso estar muito em Jesus para que essa minha natureza seja protegida, viu? Verdade. Essas tentações a gente possa vencer. É verdade. Olha só, a vida cristã, olha bem, para quadrangular, é da vontade de Deus que aqueles que nasceram de novo cresçam em santificação, compartilhem da sua santidade e diariamente estejam mais fortes na fé, no poder, na oração, no amor e no serviço. Está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Né? O batismo nas águas e a ceia do Senhor. A igreja acredita que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a resposta essencial ao mandamento de Jesus, respeitando a sua autoridade como Cristo e como Rei. Está registrado no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Acredita também na observação da ceia do Senhor, pela qual o cristão recebe o pão e o fruto da videira com alegria e fé, a fim de compartilhar constantemente da vida e do triunfo de Cristo sobre a cruz. Registro do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 24 ao 26. O batismo com o Espírito Santo. Para quadrangular, o batismo com o Espírito Santo dá autoridade aos cristãos para exaltarem Jesus, para viverem uma vida de santidade e para serem testemunhas da salvação pela graça de Deus. Crê ainda hoje, a atuação do Espírito Santo ocorre da mesma maneira que ocorria sobre os cristãos da igreja primitiva. Esse registro está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 5, do 5 ao 8, e no capítulo 2, versículo 4. Uma vida cheia do Espírito. A igreja acredita que é da vontade de Deus que os cristãos andem em Espírito constantemente, servindo ao Senhor e vivendo uma vida de paciência, amor, verdade, sinceridade e de oração. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 30, do 30 ao 32, e Gálatas, no capítulo 5, os versículos dos 26 ao 25, do 16 ao 25. Isso também é interessante, né, pastor? A igreja acredita, né, é da vontade de Deus que os cristãos andem em espírito constantemente. Você tem que ter muita responsabilidade, né, com essa parte, porque
qualquer oportunidade, eu costumo dizer que a oportunidade, por menor que seja, né, ela é bem aproveitada por Satanás. Verdade. Por menor que seja. O menor que seja. Não precisa ser grande, ele quer um pedacinho, ele quer um buraquinho de uma agulha para fazer desmoronar a sua vida. Olha que coisa bacana. A gente sabe o tamanho do fruto? Não sabe, né? A gente sabe qual é o fruto? Não, claro que não. Algumas pessoas falam que é a maçã, né? A gente tem... Vamos trazer nessa figura, a gente não sabe o que é o fruto, qual o tamanho do fruto. Existem muitas interpretações, mas são interpretações, não são uma afirmação. Uma afirmativa. Mas se nós pegarmos uma maçã, você já viu uma maçã gala, aquela pequenininha? Como muito pequeno. Não é pequena? Bem pequeno. Então, igual você falou, às vezes são pequenas coisas. É verdade. Eu gosto muito dela, porque ela é um pouquinho ácida. Então, pequenos detalhes que o inimigo às vezes vai. Igual, por exemplo, um detalhe, um homem com um cigarro, às vezes, fumando na sua frente. Talvez você nunca teve tempo de reparar na luz daquele braseiro todo. Então, para você ver, com um pequeno detalhe de um braseiro na ponta de um cigarro, o sangue de Jesus tem poder, o quanto chamou atenção. Você foi... Irmão, você prestou atenção no que ele falou aqui? Você deveria ter prestado, olha, só para reforçar, o que ele falou de importante. Pequenas coisas. Aí olha o testemunho que ele contou de Livramento. Estava no ponto do ônibus e um braseiro da ponta de um cigarro chamou a atenção dele como nunca. Pequenas coisas, né, irmão Márcio? Nunca prestei atenção nisso. Mas naquele momento, aquilo ali foi tremendamente chocante, sabe? Eu falei, misericórdia. E isso aconteceu de verdade, viu, pastor? Eu creio. Eu fiquei doido com os vinhos. Falei, tomara que esse onze venha logo para mim não viu outra não. Esse é um bom testemunho, um baita testemunho. Dando sequência aqui, para a gente aproveitar um pouquinho mais do tempo, são 8h15, 7h15 já? 8h15 já. Uma vida cheia do Espírito. Olha só que Opa, bacana maravilha. isso. A igreja acredita, tudo isso, gente, é a igreja quadrangular, hein? Não sei se Aleluia. vocês estão prestando atenção, eu estou falando da igreja quadrangular. O que é a igreja? Quais são, né, as principais determinações que a igreja particular, Amém, a igreja Jesus. quadrangular quer de nós, quer de nós todos. Uma vida cheia do Espírito. Olha bem, a igreja acredita que é da vontade de Deus que dons e frutos do Espírito. A vida cheia uma vida cheia de Espírito. Nós acabamos de falar sobre ela agora. Dons e frutos do Espírito. Para quadrangular, o Espírito Santo distribui dons de ministério sobre os cristãos e que estes dons enriquecem o corpo de Cristo com edificação e evangelismo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11. Porém, para ter uma vida cheia do Espírito, o cristão deve praticar os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Tá lá no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 ao 25. Olha bem, isso é muito interessante, ó. Amor. Olha que você tem que praticar para você ter os dons do Espírito. Não é fácil, pastor. Nossa, Deus. Isso não é entrega de bandeja, não. Deus exige que você tenha uma retidão. Se você não tiver, você não vai pegar os dons do Espírito. Então, ó, moderação. A igreja crê que a moderação dos cristãos deve ser óbvia a outros e que o relacionamento com Jesus nunca deve conduzir as pessoas a fanatismos extremos. Suas vidas devem ter como modelo a vida de Cristo, em retidão, equilíbrio, humildade e em sacrifício próprio. Está registrado no livro de Colossenses, no capítulo 3, dos versículos 12 e 13, em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Olha só que interessante também, pastor. Cura divina. Olha bem, a quadrangular acredita que a cura divina é a manifestação do poder de Jesus em curar doentes como uma resposta de oração e de fé.
Ele, como um Deus imutável, ainda hoje tem o poder de curar o corpo, a alma e o espírito, pela fé do cristão. Tá? Olha só que interessante, muito interessante. É isso daí, ó. O corpo, a alma e o espírito, né? Somos trinos também, né? Temos essa divisão do corpo, da alma e do espírito. Então Jesus vem curando o corpo, que é essas enfermidades, né? Que aparecem, câncer, AIDS. Agora esse novo vírus agora, que Jesus também tem curado, graças a Deus. A alma, cura a alma do pecado, né? A alma do pecado. Não sei se o senhor me permite. Não, fica à vontade. Fazer um comentário. Fica à vontade. Opa. Você sabe um troço que eu acho fabuloso, uma passagem bíblica fabulosa? É daquela mulher tocando nas vestes de Jesus. Opa. Aquilo é fabuloso. Aquilo é... pastor? A fé daquela mulher que Nossa, curou ela, foi. Tua fé te curou. Foi. Então você imagina, e você vê, a percepção dele é fabulosa, porque ele fala, de mim são virtudes. Então essa mulher, aquele monte que estava em volta dele ali, talvez não tivesse uma fé tão fabulosa como aquela mulher que tocou nele naquela hora e falou, eu vou tocar e vou ser curado. Verdade. Então, um troço fabuloso, né? A cura é uma cura adquirida através de uma fé, né? Ímpar. Uma fé verdade. Que ela teve. É verdade. Né? E agora fala da segunda vinda de Jesus. Né? A igreja crê que a segunda vinda de Cristo é real. E ela é real, pastor. Nós estamos chegando no final dos tempos. Pessoal e iminente. A certeza de sua vinda é o fato de que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno. São os fatores que justificam os esforços de evangelização em massa, que o Senhor em pessoa descerá do céu, os mortos em Cristo se levantarão e os remidos serão elevados para encontrar o Senhor nas nuvens. Está registrado no livro de Mateus, no capítulo 24, versículos 36 ao 44, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Isso é fato real. Amém. Isso é algo muito visível e muito vivido, né? Comunhão na igreja. A igreja acredita que tornar-se parte de uma congregação de cristãos é um dever sagrado, por meio do qual é possível adorar a Deus em unidade e comunhão, observar as ordens de Cristo, apoiar uns aos outros, colaborar com a salvação de outros e trabalhar para promover avanço do reino de Deus. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 5, Hebreus 10, 24. Amém. Fator importantíssimo nas nossas igrejas hoje, pastor. A pessoa vai lá, consegue trazer uma pessoa para a igreja, consegue fazer com que, mostrando para ela que o caminho é único e o caminho é o melhor caminho, é seguir Jesus. Aí ela vem para cá, passa pelo batismo, e é esquecida, pastor. Ela tem que ser cuidada, porque essa alma salva, ela não pode ser esquecida. O que tem acontecido muito nas nossas igrejas, pelo menos nos dias de hoje, é a falta de cuidado com as pessoas que você traz. Verdade. Eu perdi uma alma porque não cuidei dela. E eu fico fazendo de tudo para tentar trazer ela, a vizinha, a dona Lilila, para casa. Ela batizou, ela foi ganha para Jesus no culto na minha casa. Mas eu deixei ela de lado, pastor. E acabei perdendo ela. E hoje eu faço de tudo para trazê-la de novo para a presença de Jesus. Então, eu não precisava desse sacrifício. Ela poderia estar fazendo aqui o que eu quero fazer com ela. Ela poderia estar fazendo com outros. É verdade. Trazendo para a igreja. Então, isso aí, cuidar das almas que você ganha para Jesus é muito importante para que elas permaneçam firmes na presença dele. É verdade. Irmão Márcio, isso é uma grande tarefa, um grande desafio nosso, de ganhar e consolidar essas pessoas na presença de Deus, firmar essas pessoas na presença de Deus. Porque como até o testemunho do irmão foi dito, que às vezes a pessoa está na igreja, passa por uma libertação, mas vem sempre a tentação, tentando tirar ela da presença de Deus, enfim.
Irmãos, nós estamos chegando no finalzinho, são 7h25. Nós temos alguns pedidos de oração, nós vamos fazer a leitura desses nomes. O irmão Márcio vai estar orando por essas pessoas. Não sei se há alguma pergunta que veio até a nós. Não teve, né? Graças a Deus, tem muita coisa que foi ministrada na Bíblia Sagrada. E nós vamos orar. Antes de nós orarmos, nós queremos compartilhar com os irmãos que sexta-feira agora o nosso apóstolo Sansão Genga estará casando-se aqui na igreja a partir das 7h30 da noite. Vai ser um prazer muito grande para nós. Ele casa no civil às 10 horas da manhã e à noite ele vai estar casando conosco, realizando a cerimônia aqui, dentro das normas que nós já estabelecemos para eles lá, graças a Deus. Enfim, domingo de manhã, 9 horas da noite, e domingo à tarde, às 6h30 da noite, transmissão online e presencial. E queremos avisá-lo que no último final de semana de junho e último final de semana de julho, nós estaremos completando um ciclo de 3 vigílias e recebendo, se Deus quiser, esses 6 meses que nós temos até o final do ano, onde vamos buscar o Senhor para estar nos abençoando no nome de Jesus. Nós vamos orar por você nessa hora, nós vamos orar pelo Júnior que está internado, vamos orar pelo irmão Jaci, para a restituição da sua saúde, nós vamos orar pela irmã Diva e sua família, para a irmã Maria Amparo e sua família, para o Júlio César Vitório de Carvalho, para a Yara Cândida dos Santos, para a Marilane Sadraque, vamos orar pela Marisa Boim Samuel Marques, vamos orar pelo Beto, pela Íria, pela Betânia, pela Renata, pelo Igor, pela Roberta, pelo Charles, pelo Mateus, pelo Gabriel, pelo Henrique, pelo João Pedro, pelo Heitor, para a avó Tininha e sua família. Vamos orar pelo Luiz, pela Nair, pelo Deiser e pela Mariana. E vamos orar agradecendo a Deus por esse momento tão precioso que nós passamos aqui ouvindo a história, a doutrina, a base bíblica da igreja do Evangelho Quadrangular, junto com o nosso irmão Márcio, que não acabou. Próximo encontro será também tão precioso como este. Em nome de Jesus, você sempre é o nosso convidado. Convide alguém para estar contigo em nome de Jesus. O irmão Márcio vai orar por esses nomes, né, que nós aqui apresentamos, e vai agradecer a Deus, ministrando também a bênção apostólica, e até sexta-feira, se Deus quiser, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Divino maravilhoso Pai, com a plena certeza que nós temos que o Senhor é o médico dos médicos, capaz de curar, restaurar, Pai, fazer maravilhas na vida de todos nós. Pedimos por todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que o pastor Fernando acabou de ler, né? Por todos aqueles também que fazem parte do nosso convívio, que passam por qualquer enfermidade, por aqueles, Pai, que às vezes passaram por momentos de turbulência nessa pandemia, Senhor. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor derrame a unção da paz, da prosperidade, da felicidade, a unção da bonança, da saúde, sobre cada um de nós. Que o Senhor, Pai, venha derramar curas, venha derramar, Pai, tudo aquilo que precisamos para que possamos, Pai, estar firme na Tua presença. Que tudo aquilo, Pai, que estiver sobre nós, que não é da Sua vontade, que não é, Pai, do Seu querer, que seja afastado por Ti, porque só o Senhor tem poder para nos libertar de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo, Pai, que não é promissor na nossa vida. Que o Senhor venha, Pai, abençoar cada um que aqui se encontra. E, Pai, não tem ninguém além do Senhor que tem o poder para saber cada problema que se encontra em cada uma dessas pessoas, e tudo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Pai, nós te pedimos a sua misericórdia, pedimos a tua bênção, a tua unção, Pai, sobre nós, para que possamos, Pai, cada vez mais estar fortalecido, para vencer todas as batalhas que estão ao nosso derredor, por Senhor, Pai, que nos guie e nos leve, Pai, para o caminho em que possamos, Pai, só atingir vitórias em nossa vida. É o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Pai, muito obrigado por este momento especial que o Senhor está proporcionando, nós, né, de estarmos aqui falando, né, de tudo aquilo, Pai, que é da sua
e é de tudo aquilo que é da sua autorização. É o Senhor que está aqui, Pai, nos orientando, nos direcionando, nos dando permissão, Pai, para poder falar de todas as maravilhas que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Muito obrigado por este momento especial. Queremos agradecer, Pai, e pedir a sua bênção para todos aqueles que participaram conosco de casa, né? A ajuda que nós tivemos aqui para montar, Pai, esse momento especial, esse curso. Muito obrigado, Pai, a todos, que o Senhor abençoe cada um de nós. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesse nome precioso de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, que a consolação do Divino Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoa. Boa noite. Amém. Deus abençoa. Boa noite a todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Márcio. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.